Fala massa, grande vitória do Galo. Que vitória importante, meus amigos. E para repercutir esse grande resultado acima do futebol, na minha opinião, é o Sport Center que a gente vai conferir aqui o corte da imprensa esportiva falando da vitória do nosso Galão. Então, meu querido, minha querida torcida do Galão, bom dia. Vou deixar os créditos à ESPN Brasil. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se e já chega deixando o seu like. E agora, bora conferir tudo do nosso Galão. O Clube Atlético Mineiro tá num lugar que ninguém esperava, né? Decepção para muita gente, mas nesta quarta-feira conseguiu uma vitória importante. Logo de cara conseguiu os gols para dar um sossego contra o Lanterna Leão. O Sport que batalhou, lutou, mas conseguiu só um golzinho, 3-1. Quem conta pra gente como foi o jogo na Arena MRV é a Nath Andrade. O Atlético venceu o Sport por 3-1 aqui na Arena MRV e se afastou ainda mais do Z4 do Brasileirão. Um primeiro tempo para lavar a alma do torcedor atleticano, que estava na bronca com o time pela atuação na derrota por 3-0 diante do Fluminense na última rodada. E o Galo precisava vencer para se afastar da zona de rebaixamento. Sem Hulk, que começou no banco, os atletas entraram em campo cientes da responsabilidade e logo aos 8 minutos, o zagueiro Vitor Hugo abriu o placar para o alívio dos donos da casa. Mas alívio mesmo, veio dos pés de Arana, que vinha sendo duramente criticado pela torcida. O Sport pouco incomodou o goleiro Everson, que assistiu a partida em campo. O ponto negativo do primeiro tempo ficou por conta da lesão de Lianco, que saiu logo no comecinho do jogo. O segundo tempo mostrou que a partida foi realmente uma noite de redenção entre time e torcida. Rony, um dos atletas mais criticados no elenco alvinegro, fez o terceiro para a explosão da massa atleticana que compareceu ao estádio. Derek, do Sport, ainda diminuiu de pênalti, mas não foi o suficiente para acabar com a festa da equipe alvinegra, que tirou um peso enorme das costas. El time hoy estuvo con muchas situaciones, estuvo mucho más organizado que el juego anterior y una victoria que hay que darle mucho valor porque la necesitábamos. Y lo más importante que lo que precisa Otimi es retomar la confianza de esos jugadores. O sea, nosotros pensamos si no tenemos eso iba a ser todo muy complicado. Estamos sufriendo lesiones muy graves, suspensiones, cada juego es cada vez más difícil armar un team, entonces precisamos que estos jugadores que están en la parte superior del campo tengan contundencia y hoy la tuvieron. Eu fico muito feliz, né? Muito feliz mesmo com tudo que aconteceu hoje. Hoje você vê, né, a união que a nossa equipe tem, né? O Biel poderia ter finalizado, mas ali eu acompanhei a jogada, ele viu que eu acompanhei ali, viu que estava sozinho e ele pôde me dar o passe. Então fico muito feliz com tudo isso, porque isso nos fortalece ainda mais, ver que a gente não tem egoísmo ali na hora de finalizar, ver que um está livre, a gente pode, né, dar o passe para o nosso amigo fazer o gol. Então eu fico feliz por isso e é lógico que vou ficar agradecendo ele pela semana toda por ter feito o gol hoje. Com a vitória, o Galo chega à 14ª posição, se afastando ainda mais do Z4. Lembrando que a equipe ainda tem um jogo a menos contra o Fortaleza, válido pela 16ª rodada do Brasileirão. Quem também tem um jogo a menos é o Sport, que ainda precisa enfrentar o Flamengo no jogo válido pela primeira fase do Brasileirão. É isso, obrigado, Nath. Depois dessa rodada tem Palmeiras e Juventude no sábado. Depois dessa rodada, todo mundo com 26 ou 27 jogos, vai acabando aquelas distorções grandes de número de jogos, né? Então agora só um jogo a mais ou a menos para os times. O placar enganou? O Sport teve mais posse de bola, 54%, e finalizou mais, 19-15. Mas no alvo, vantagem do Galo, 5-2. Grandes chances, 6-4, também vantagem atleticana. Gols esperados, olha, o índice é melhor do Sport, 2,35 contra 1,9. E ações na área rival, 30 contra 28, também vantagem do Leão da Ilha do Retiro. Que é um time corajoso, né? Em nenhum momento assim, falar, entregou os pontos. A gente vai com o Derek ali um pouco isolado, mas no segundo tempo com o Romarinho, com o Lucas Lima, tentou chegar.
corajoso. Até a gente teve um momento ali de trocação, lance lá, lance cá no segundo tempo. Foi um jogo legal de se ver. Agora, a grande notícia para o atleticano é que o time mostrou muito mais empenho, um futebol melhor. Tem o Rony, que a gente viu falando do Biel, né? Voltando a marcar depois de 23 jogos. A gente vai falar mais sobre o Rony já já. Mas, começando com o Dudu, parece que o São Paulo vai começando, pelo menos por esse jogo, começa a melhorar o time. Pelo menos é o que dá a entender esse jogo, né, Rafa? É o que dá a entender, sim. Mais cedo eu falava no Sport Center da manhã sobre esse assunto, debatendo com o Jailson Vilas Boas e também com a Mari Pereira e a apresentação do Bruno Vicari, que eu achava que o Atlético Mineiro não deveria jogar com um modelo tão pesado do ponto de vista tático. Pesado porque, contra o Fluminense no sábado, e tinha sido assim já em outros jogos, o Sampaoli escalou o time com 3 zagueiros, 2 volantes e um jeito de jogar muito espaçado, pouca compactação. Hoje ele faz muitas mudanças, coloca inclusive uma mudança tática importante, significativa, coloca o time no 4-4-2, que em alguns momentos virou um 4-2-4, o Dudu mais posicionado pelo lado esquerdo. Esse foi preservado no setor do campo no qual prefere jogar. Mas Scarpa, Bernard, Rony, muita movimentação nos homens de frente, Igor Gomes jogando com mais liberdade para ser muito mais meia do que volante. Hoje ele escalou o Fausto Vera, isso significa uma melhoria nessa saída de bola, o passe para a construção melhorou e, além de tudo, o Atlético foi, digamos, beneficiado pelas circunstâncias de um gol muito cedo. Claro, mérito do Atlético, ele buscou esse gol com 8 minutos do Vitor Hugo e aí as coisas começaram a ficar um pouco mais fáceis de serem conduzidas. Os números sugerem que o placar foi mentiroso e eu acho que o placar sim, mas a vitória não. Eu acho que o Galo mereceu vencer o jogo, porque inclusive em alguns momentos, quando o Sport teve também as suas estocadas ofensivas, o Atlético soube se defender. E você falou sobre o time corajoso, quando o Daniel Paulista volta para o segundo tempo com o Romarinho, depois também com o Lucas Lima, e aí tira um lateral esquerdo, tira um volante e parte para dentro. Acho que poucos técnicos fariam isso. Ele tem condições de fazer isso porque o Sport está naquela condição de franco atirador. É dado como rebaixado, embora matematicamente ainda não esteja. Então, tem nada a perder. Está perdendo o jogo de 1-0, 2-0, coloca o time para frente. Aí a partida fica franca, porque o Atlético em casa precisa dar satisfação ao seu torcedor. E aí que nós temos esse contexto, esse cenário de trocação. Mas para mim, a vitória é justa, um Galo mais leve, um Galo mais autoconfiante, uma noite de redenção para o Arana, para o Rony, jogadores que vinham sendo muito criticados pelos torcedores. Enfim, tudo está no seu lugar, porque o Atlético é bem mais time do que o Sport e desta vez se impôs jogando em casa, Edu. Vai ter Atlético e Cruzeiro, né? Só isso vão se encontrar na próxima rodada. E o Atlético pode comemorar o fim do jejum do Rony, o Arana ficou doidão quando fez o gol, tirou a camisa, foi para a torcida, mas o Hulk faz um ano que não marca gol com bola rolando, hein? Entrou só durante a partida. Vamos dar uma olhada, números do Rony na tela pra gente? Neste Sport Center. Olha o sorrisão do Rony, voltou a marcar depois de 23 jogos, 107 dias, não marcava desde 1º de junho. Então ele fez o gol que ele recebeu do Biel, uma assistência, 5 finalizações, 2 no alvo, grandes chances, 3 dribles completados, 3. É isso, o Rony feliz. É muito bom o cara tirar a zica, né? Agora, como fica essa situação do Hulk? Lembrando que o Atlético Mineiro vai enfrentar o Independente Del Valle na semifinal da Sul-Americana. Parada duríssima. Então, é a hora do embalo mesmo, para chegar bem na decisão. Faltam 3 jogos para conquistar um título importantíssimo do continente. Mas e aí o Hulk, hein? Como que você vê essa situação? Parece que o Sampaoli não tem essa coisa de preservar o Hulk como titular absoluto. Muitas vezes ele está ficando no banco com o argentino. Isso me parece uma verdade sofismável, já está estabelecido esse cenário. E eu entendo o Sampaoli. Uma coisa que o técnico precisa ter quando chega num time, ainda mais um time que ele já conhece, um clube que ele já tem noção de como funciona culturalmente, inclusive, ele precisa ter autonomia para tomar decisões, né? Quanto mais experiente um técnico mais autonomia ele vai conquistando no mundo do futebol e muitas vezes isso faz parte até da mesa de negociações. Olha, eu vou chegar, mas o treinador sou eu tenho minha comissão técnica e tenho meus conceitos e não tem ninguém dono de posição no meu time. O Hulk é um ídolo da torcida do Atlético.
Atlético em 2021. O que ele fez, né, quando o Atlético conquistou o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, foi algo muito diferente. Não se imaginava que ele ainda fosse capaz de decidir tantos jogos como ele decidiu. De lá para cá, tem sido uma grande referência da equipe dentro e fora de campo. É um líder, né, do elenco, é alguém que vai conversar com torcedores que entram em CT, é alguém que chama a responsabilidade quando o time perde e dá entrevista, dá a cara para bater. O Hulk é um emblema. Agora, é preciso entender o que o campo está falando. E se o campo do Galo fala que coletivamente o time rende melhor sem o Hulk, que assim seja. Acima de tudo, é preciso que o Atlético vença. Hoje foi um time leve, solto, como raras vezes se viu na temporada de 2025. Vem uma semifinal importante, talvez o Hulk possa jogar um jogo e não jogar o outro, possa ser estrategicamente preservado do jogo fora de casa pela densidade do confronto. Enfim, o São Paulo vai ter esta sabedoria. Mas é bom, até porque daqui a pouco o Hulk vai parar e o Atlético vai seguir. E é preciso que as coisas continuem no clube com ou sem o Hulk. O Hulk foi muito importante no Campeonato Mineiro, né? O Atlético acabou ganhando muitos jogos por 1-0, com um gol do Hulk. Mas no Campeonato Brasileiro, mais de ano já que ele não faz gol com bola rolando e faz muita falta, né? O Hulk, que é um cara super importante na história do Atlético Mineiro, como lembrou o Rafa, vamos ver, ele mesmo disse, ele deu uma entrevista falando, em 2021 eu fiquei 10 jogos sem marcar e acabei sendo decisivo e artilheiro do time. Vamos ver. Muito bem, massa atleticana. Vamos analisar a tabelinha aqui, a tabelinha atualizada. O Galo subiu, né, para a 14ª colocação, agora com 32 pontos, 26 partidas jogadas. E na próxima partida, a gente vai comentar aí que o próximo compromisso do nosso Galão, que é na quarta-feira, no dia 15, às 21h30, contra o Cruzeiro na Arena MRV. E para essa partida, meus amigos, o Galo está full. Exatamente isso. O Galo está cheio de desfalques. Lianco, provavelmente aí vai ser confirmada aí uma lesão no tendão de Aquiles, provavelmente está fora do jogo. Então o Galo vai ter que contar aí, né, com os jogadores que foram servir aí as seleções, né? Então vai ter que chegar aí no sacrifício e ajudar o Galo, né? Mesmo não estando 100% fisicamente, que é no caso aí do Ivan Roman. O Alonso, né, vai ter que ajudar o Galo aí, porque o Galo vai precisar e muito, né? Já que o Galo perdeu o Vitor Hugo por suspensão, perdeu aí o Lianco, né, por lesão, provavelmente vai ser confirmado, e também temos um problema no meio campo, que é até então que vinha jogando praticamente titular em várias partidas com o Sampaoli, né, que é o Igor Gomes, né, acabou também sendo suspenso, exatamente. E nessa partida, para mim, uma baita surpresa foi Dudu, meus amigos. Gostei da partida, tentou, buscou, gostei bastante, muito agressivo. Falta aquele condicionamentozinho físico a mais para ajudar um pouco mais na marcação, mas já gostei bastante, né? Foi o Dudu que a gente acompanhou nos últimos jogos. Para esse Dudu aqui, cara, esse Dudu aí para mim é titular, né? Então é isso, vamos ver como o Sampaoli armará a equipe do Galo para o próximo desafio, né? Mais um clássico, Cruzeiro aí brigando na parte de cima, né? Então tá terceiro colocado aqui, provavelmente já não tem mais chance de disputar o título aí com Flamengo e Palmeiras. Mas é isso aí, meus amigos. O que interessa é que o Galo garante essa vitória, sobe mais 3 pontinhos, algumas colocações, e da próxima rodada aí, uma vitória no clássico seria de vez para dar uma guinada e também para pegar mais confiança aí, porque temos a semifinal da Sul-Americana, meus amigos, exatamente. Então é o Galão da Massa aí que tem um mês de outubro tenso e cheio. Meus amigos, gostou da partida do Galo? Comenta aqui, se inscreva. Gostei muito do Sampaoli, teve coragem, deixou o Hulk no banco, que realmente, no momento, né,
não tem ajudado bastante. Vamos recuperar a confiança dele aos poucos. E é isso aí, meus amigos. Gostei da partida do Galão, apesar que o segundo tempo caiu bastante, né? Mas é isso aí, comenta o que você achou da partida, se inscreva, deixa o seu likezão. Forte abraço, tamo junto e aqui é Galo.